Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Alves, sou diretor de Seguridade da FAPES. Estamos aqui em mais uma edição aqui do programa Conversa com a FAPES, que foi destinado a trazer, né, todas as informações a respeito do processo de migração. A gente vem numa jornada, né, de várias apresentações, várias conversas com os participantes, de modo a trazer aí todos os elementos capazes de dar confiança para que a melhor tomada de decisão seja feita no momento da migração. Hoje o tópico vai ser como será calculado o valor a ser migrado para o plano CD, e eu conto mais uma vez com a participação dos nossos gerentes, o Rodrigo Shoa, gerente de atuária, e a Mariana Sherman, gerente de previdência. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Trazendo aqui um pouco o calendário das lives, né? É interessante, a gente começou em fevereiro, né? Já dentro do entendimento ali das diferenças de um plano BD para um CD. Depois a gente, em março, trouxe as características do plano atual para que as pessoas conheçam em detalhe todos os benefícios, né? E todas as regras do plano. Na próxima live a gente vai falar do plano CD. Então, vai ser uma boa oportunidade das pessoas compararem, mas para que elas possam comparar, elas têm que conhecer bem os dois planos. Em abril, a gente trouxe um tópico dos mais importantes, que é a respeito da sustentabilidade do plano, né? A gente sabe, né, de todos os pontos, né, às vezes de incerteza, que os participantes têm a respeito da sustentabilidade do plano. Então, esse é um ponto que foi bem abordado. A gente trouxe um atuário externo, a gente contou também com o diretor de investimento, então a gente falou de todas as ponderações por parte do passivo, também por parte da carteira de investimento, de modo a trazer essa segurança, né, que é uma convicção da FAPES, de que o plano que vai suceder, né, o plano que, após a migração, o plano BD, vai ser um plano sustentável e que vai atender aí aos anseios dos participantes. A gente queria trazer essa tranquilidade para os participantes. Em seguida, em maio, a gente complementou, né, essa questão da sustentabilidade, tendo uma discussão especificamente sobre investimento, carteira de investimento, né? E em junho, a gente falou de todo o processo de migração, quais são os tempos e movimentos, todas as etapas, né? Interessante notar que a gente tem um hot site que tem todas as condições já do acordo do TCU, e depois a gente foi aos poucos trazendo todas essas lives estão gravadas, estão lá no portal, no site da FAPES. De fato uma conversa, né? Então a gente tem recebido muitos FAPES, muitas dúvidas, muitos comentários, sugestões a respeito desse programa. A gente vai trazendo, vai incorporando e vai também trazendo para a própria dinâmica aqui das perguntas e respostas, além das perguntas, obviamente, que são feitas durante a própria live, né? Então, vamos começar hoje com como será calculado o crédito de migração. E a primeira pergunta é o que é reserva matemática. Eu acho que esse já é um primeiro ponto, Rodrigo, que a gente pode trazer para as pessoas entenderem aí como é que vai ser calculado esse valor que vai ser migrado, né? E o entendimento do que é reserva matemática. Bom dia a todos. Então, assim, é muito importante que a reserva matemática é um dos fatores, né, do cálculo do crédito de migração. Aqui a gente vai falar da reserva matemática, que é utilizada para a apuração de resultado do plano. Então, a reserva matemática é um cálculo atuarial em que, para garantir o pagamento de todos os benefícios, né, do plano, que são contratados de acordo com o regulamento do plano. Então, ele vai seguindo o regramento do plano e vai calculando o que eu preciso pagar de benefício, o quanto eu já arrecado e o patrimônio, se o patrimônio é suficiente para pagar aqueles benefícios que estão contratados. E se eu preciso mexer em contribuição, se eu não preciso mexer em contribuição, enfim, ela retrata tudo isso. Ele é uma visão dos seus compromissos, né? É uma visão dos Sim, seus compromissos. Dados, né, o que você já está contratado para contribuir para o plano, né? Então a gente traz tudo a valor presente, tudo a valor de hoje, porque são de longuíssimo prazo, né, nossos compromissos. É sempre bom falar que são mais de 80 anos de fluxo de pagamento, então realmente são compromissos bastante longos e são
compromissos para a vida mesmo, né? Assim, a gente tem um maior contrato que tem, né, de duração de uma pessoa. Então, é importante a gente trazer tudo para hoje, para a gente ter uma ideia de como está o nível de pagamento. A gente precisa contribuir mais, até na definição de estratégia de investimento, isso é importante também. Então, como está colocado ali, né, compromissos futuros, né, por parte do plano, né? E isso leva em consideração contribuições, benefícios projetados, e você vê ali uma série de incertezas, né? São projeções que são feitas, expectativa de juros, taxa de juros. A gente teve a oportunidade aqui de falar de premissas atuariais, né? As premissas atuariais impactam diretamente, então, e como no são valor revistas anualmente, né? Porque assim, anualmente a gente tem que revisar para ver, porque se a premissa estiver equivocada, o cálculo está equivocado. Então, toda hora a gente revisa, e não é que porque esteja errado no ano anterior, é porque às vezes mudou algum fator em que a gente tem que colocar esse fator no cálculo. O fato de você estar trabalhando com uma projeção, né? Exatamente. De expectativa de vida, de taxa de juros, as próprias variáveis, o próprio tamanho do compromisso versus quanto você, né? Como é que a sua movimentação da massa ocorreu, você precisa revisitar. Exatamente. Para poder entender qual é o ajuste que você tem que fazer anual ali. Caso precise, né? E aí eu acho que é um resumo, né? Exato. Então, como calcular essa reserva matemática? Não? O cálculo é bem mais complexo, mas de forma muito simplificada. A gente tem os compromissos do plano, seus benefícios a receber, e a gente tem as contribuições. Então, a reserva matemática é a diferença entre os benefícios contratados e as contribuições que os participantes e o patrocinador vão fazer para o plano. Essa diferença é a reserva matemática. Essa reserva ela é comparada com o patrimônio e aí a gente apura o resultado, se está superavitário, deficitário ou em equilíbrio. Quais são os benefícios que estão inseridos ali nesse cálculo, aquela primeira caixinha, né? Sim, são todos os benefícios que estão definidos no regulamento. O cálculo do benefício é de forma que está no regulamento. Então, se tiver alteração regulamentar, altera o valor presente de benefício. Então, assim, segue exatamente o que está no regulamento. Então, tem os benefícios programados, a gente já comentou isso na parte de PBB, né? Assim, quem quiser ter mais detalhes pode voltar lá no vídeo, mas a gente tem os programados. Os programados a gente fala que a pessoa se programa a fazer, né? Que é o tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. E os benefícios de risco, né? Porque eventualmente acontece percalços, né? Então, tem a pensão por morte, o auxílio-doença, o pecúlio por morte e invalidez. E tudo isso você leva em consideração no cálculo, né? Todos Nessa esses benefícios. A probabilidade de acontecer um óbito, então você tem que pagar um pecúlio por morte, uma pensão por morte, da pessoa se invalidar ou entrar em auxílio-doença. Tudo isso faz parte dessa projeção, né? Sim, então é até por isso que a gente fala que não é só o compromisso com o participante, mas também com a família do participante, com o dependente, porque a gente paga a pensão. Então, por isso que os fluxos são de longuíssimo prazo. A outra caixinha, então, quando a gente estava falando que a reserva matemática é a diferença entre o valor presente dos benefícios futuros e das contribuições, quando a gente falava lá de benefícios, são todos os benefícios previstos no regulamento, e quando a gente fala de contribuição também. Então, as contribuições ordinárias, as contribuições extraordinárias para a cobertura dos PEDs de 2015 e 2017, joia. Todas as contribuições. A única previstas no plano de custeio. Sim. Tudo que está... Tem uma parte que não entra na reserva, que é a contribuição administrativa, porque essa vai para o PGA do plano. O PGA é o que paga, né, a FAPES, né, os funcionários da FAPES, a luz, enfim, a parte de administração do plano. Né? A gestão do plano. Isso. Essa parcela não entra para a reserva, mas todo o restante ele entra para a reserva. Obviamente também a gente não está falando de empréstimo, então a gente está falando só das contribuições que são feitas pelos participantes e pela patrocinadora, exatamente para pagar os benefícios e os compromissos futuros. Porque o empréstimo é um investimento da FAPES, é uma forma da FAPES investir o dinheiro para pagar os benefícios. Aqui a gente tem um diagrama, né, que talvez ajude as pessoas a perceberem essa dinâmica aí da reserva matemática, né? Então, ali, durante o período, né, que a gente chama de período de acumulação, né, o período que as pessoas ainda não estão aposentadas, né, são os ativos, elas têm contribuições que elas estão pagando. Depois, uma vez aposentadas, elas começam a ter benefícios a receber, e aí é um ponto que talvez nem todo mundo conheça, mas
os assistidos também pagam contribuição. Então, por isso que tem uma setinha ali para baixo, né? Depois do ponto da aposentadoria, eles recebem benefícios, mas eles também têm contribuição, e essa contribuição também tem paridade, né? Todas as contribuições têm paridade. Exatamente. Então, e ali depois um outro ponto, a gente, né, o diagrama ele está trazendo ali uma pensão, né? Aí como o Rodrigo colocou, né, já é feita uma projeção de todos os possíveis acontecimentos dentro desses cenários, né? Então ali já tem ali um falecimento do titular, então tem a pensão, e aí novamente ele vai ter os benefícios a receber e vai ser descontado algumas contribuições. Ali, esse é um ponto interessante, porque você mostra que no fundo, o que o atuário faz, ele monta um fluxo, que é o que a gente chama de fluxo do passivo, né? Isso. Tem um fluxo aí que traz toda essa dinâmica. É um desafio, de fato, porque você tem que estimar, né, todos esses fatores, como isso vai se comportar. E a reserva matemática nada mais é do que você trazer todo esse fluxo, né, de benefícios a receber e de contribuições a pagar. Então, é como se fosse um líquido, né? Tudo isso a valor presente, né? Então, por isso, essa complexidade, né, em relação às reservas matemáticas. E esse ano, né, a gente, como todos os anos, o Rodrigo colocou isso, a gente revê as premissas atuariais. E as premissas atuariais, obviamente, mudam todo esses valores, né? Assim como muda também a questão do cadastro, né? Sim. As pessoas, elas estão mudando de situação ao longo do tempo. Elas estão sendo promovidas, estão casando, tendo filhos. Elas estão assumindo cargos, estão entrando em auxílio-doença, enfim. A vida continua e o que hoje é uma realidade, no ano que vem vai ser outra. Então é por isso até que na live passada a gente chegou a colocar esse ponto, quando mostrou o processo, né? Que a gente vai precisar em algum momento tirar uma fotografia. Que fotografia vai ser essa? E aí já tem uma data prevista até no próprio termo de migração e que está junto, obviamente, com as exigências regulatórias, né? Essa data do cálculo é o último mês... O último dia do mês da aprovação da Previc, né? Então, a gente já está trabalhando o nosso cronograma, depois a gente vai mostrar novamente o cronograma. A gente está trabalhando ali com uma aprovação em janeiro, né? Como se a aprovação da Previc fosse em janeiro. E, sendo assim, essa data dessa fotografia vai ser em 31 de janeiro. Até lá, não só essa posição do cadastro vai estar definida, né? Como também a gente já vai ter novas premissas atuariais, porque esse ano a gente já está começando a avaliar, né, as premissas atuariais que vão ser atualizadas para o ano que vem, né? Então, aqui entrou um pouco na questão das contribuições que entram na reserva e o que é desconsiderado, né? Assim, a Mari já deu um comentário, a contribuição ordinária e a joia, que são a contribuição normal, que a gente fala, essas duas contribuições. Aí tem a questão dos PEDs que foram contratados, os planos de equacionamento de déficit de 2015 e 2017, e a paridade do patrocinador em relação a essas três contribuições anteriores. Você considera tudo no cálculo da reserva matemática. Exatamente. Né? Não é só a parte do participante, são todas as contribuições para o plano. Exato, tudo que está financiando o plano. A contribuição do patrocinador também financia o plano. Esse é um ponto bem importante, né, de entendimento, né, porque por que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas desse movimento, né? Como a gente colocou em outras lives, né? A gente tem uma preocupação muito grande de que esse movimento seja neutro, né? Sim. A neutralidade, né? As pessoas vão migrar, vão carregar recursos de um plano para o outro. A grande preocupação de todos é que esses recursos sejam adequados, né? Sejam justos, né? Que não traga prejuízo, a pessoa que sai não se beneficia, tampouco é prejudicada, assim como quem fica também. E qual é a forma que a gente garante de que isso vai ser de fato concretizado, né? É você levar em consideração todos os aspectos que tem dentro do plano, né? Então a gente está levando em consideração as contribuições ordinárias, está levando em consideração a joia, está levando em consideração os PEDs, né? A paridade do patrocinador, né? Porque se o PED não fosse considerado, bom, quem vai pagar o PED, né? Quem fica, quem vai. Então está sendo considerado absolutamente tudo, né?
nesse cálculo, exatamente para que a gente possa garantir essa neutralidade que é tão desejável nessa migração. No cálculo não é considerado aquilo que não entra na reserva, né? Porque não financia o benefício. É a questão do carregamento administrativo e o empréstimo, como a gente falou, é um investimento, não é uma questão de previdência. Não tem natureza previdenciária. Você falou, ela não, aquilo que não financia, não contribui para a formação dos recursos todos que serão necessários para serem suficientes para você pagar até o último benefício do último beneficiário do plano, isso não está sendo considerado, obviamente, no cálculo dessa reserva. Ele não traz impacto. E aí eu acho que aqui a gente começa a entender como é que é esse cálculo, né? Quais são os impactos desse cálculo. Então, se a gente está falando de compromisso futuro, daquilo que a gente precisa ter para pagar até o último benefício, obviamente que a gente está falando do cenário ideal, que é o equilíbrio técnico que é no meio, onde tudo aquilo que eu provisionei, que eu entendo que vai ser necessário para eu pagar até o último benefício do último beneficiário, ele é exatamente idêntico ao meu patrimônio. Quando o plano está em equilíbrio, que é o objetivo da FAPES, é sempre o plano estar em equilíbrio, né? Tanto o gráfico do lado esquerdo quanto do lado direito são desequilíbrios. O déficit é um desequilíbrio e o superávit também é desequilíbrio porque você contribuiu demais excessivamente sem necessidade. O objetivo é você pagar o benefício, aquilo que é esperado e previsto no regulamento até a última pessoa dentro do que ela tem para receber. Exatamente. Então, se a gente está falando de que a reserva matemática, aquilo que eu projetei, é maior do que eu tenho de recursos hoje, então eu tenho um cenário de déficit. Exato. Se eu estou falando que o meu patrimônio ele é superior àquilo que eu espero ter de recursos para assumir meus compromissos, então eu estou falando de um cenário de superávit. Isso, esses dois cenários são cenários de desequilíbrio, que o que a FAPES procura encontrar é exatamente o equilíbrio técnico. Que é o que a gente precisa, não, né, nem falte dinheiro, nem sobre dinheiro. Né? A gente precisa ter exatamente o necessário, porque aí lá no superávit foi o que você falou, né? Se está sobrando dinheiro, é porque eu estou, talvez, hoje arrecadando mais do que eu precisaria para o último. Para pagar aquele benefício. Então, em algum momento, isso vai ter que voltar de alguma forma, né? Bom, esse aqui eu acho que é um ponto super importante e traz muita confusão, às vezes, entre os participantes, né? Que é o que é reserva matemática num plano BD e o que é reserva matemática no plano CD. Vou passar aqui a palavra para a Mari, para ela trazer um pouco dessa perspectiva e aí trazer assim alguns esclarecimentos, porque a gente percebe nas perguntas, nos esse tipo de dúvida. Esse tipo de dúvida que é muito comum. Quando a gente está falando de reserva matemática, aí com essa visão do individual, né, tem muito realmente dessa dúvida, Marcelo, porque quando a gente está falando de plano BD, o plano BD a gente não tem saldo individual, né? A gente está falando de uma reserva matemática coletiva, esse cálculo é coletivo, ele olha a coletividade e aquilo que eu preciso num todo para assumir meus compromissos, daquilo que está previsto que eu me propus, né? E a gente está falando do método prospectivo, que é o que a gente falou um pouquinho antes, né? Eu estou fazendo uma projeção, olhando para frente o que eu vou precisar, trazendo a valor presente, obviamente, né? Até para a gente poder olhar esse equilíbrio ou esse desequilíbrio, mas é para frente, né? Quando eu estou falando do plano CD, não. E aí, reserva matemática é um nome técnico, mas no caso do plano CD, que é um plano financeiro, a gente está falando de saldo individual. Aí o cálculo ele é individual e o método ele é retrospectivo. Ele olha aquilo que veio sendo acumulado e aquilo que o retorno dos investimentos apresentou. Então, aquela fotografia, ela olhou para trás. O que eu acumulei de contribuições até aquele momento? E o que o meu retorno dos investimentos trouxe até aquele momento, né? Então, eu não estou projetando. Eu posso até ter uma expectativa de contribuir mais, expectativa das minhas carteiras renderem mais, mas quando eu estou olhando para a reserva, para a posição, eu estou olhando para trás. Sim, essa expectativa não entra na reserva. Não entra na reserva, exatamente. Eu não estou projetando. Ela é uma expectativa que, se ela se materializar lá na frente, vai ser naquela fotografia daquele momento, não porque hoje eu estou imaginando o que vai acontecer. No plano BD, eu acho que é importante a gente falar que a reserva matemática ela é essa visão coletiva dos meus compromissos, mas se tem, sim, a gestão e o controle das contribuições individuais que são feitas por cada participante, né? E a respectiva contrapartida. Então, ao que se falar de reserva de poupança, que a gente não pode confundir com reserva matemática, são coisas diferentes. A reserva de poupança são todas as contribuições vertidas no plano e aquilo que ele vai ter direito se ele resgatar ou se ele portar.
né? Que são as contribuições dele, no caso do resgate, no caso da portabilidade, as contribuições dele mais a paridade da patrocinadora. E no plano CD a gente fala de saldo individual. Mas no caso da migração, especificamente, é o momento em que a gente faz a individualização da reserva matemática. Quando a gente olha para um todo, a massa inteira, o comportamento da massa, mas para fins de reserva, de migração, de migração, a reserva matemática, aí sim, ela é individualizada. Até para a gente conseguir fazer a transferência de cada um de forma correta, para não prejudicar nem beneficiar ninguém, né? Ser neutro, né? Como a gente sempre, desde o início, está falando. E pela necessidade do plano CD, né? Num plano BD não existe a reserva individualizada. Estamos individualizando exclusivamente por conta do processo de migração. Acabou o processo de migração, volta ao normal, ao coletivo. Ao normal. E no plano CD, como a Mari colocou, né? Você olha para efetivamente o que você foi contribuindo, né? Sua reserva matemática é seu valor acumulado, né? De seu saldo. Então, é só para ter essa perspectiva de que... Porque as pessoas, né? Elas vão contribuindo e elas acham que a reserva delas é maior porque elas contribuem mais. E, na verdade, a ótica é outra. Eu olho para o futuro, vejo as projeções, trago a valor presente, então eu estou olhando para ver se é minha reserva matemática, né? E a gente vai fazer algumas simulações aqui para entender bem essa dinâmica, né? Para eu entender se a minha reserva matemática ela deveria ser maior ou menor, eu estou olhando para o futuro e não para o passado. Não para o que eu fiz. Não para o que eu fiz e sim para o que vai acontecer. Aqui é um comportamento de reserva matemática, pode ser do plano BD ou do plano CD, mas só para as pessoas entenderem um pouco da lógica, né? Tem a fase de acumulação, fase de recebimento, vai crescendo a reserva matemática até o momento da aposentadoria. No momento da aposentadoria é o máximo de reserva matemática e depois vai diminuindo, né? Então, isso vai ser interessante porque quando as pessoas tiverem em mãos os valores a serem migrados, vai ser natural eventualmente comparar. E, é claro, quem está mais próximo da aposentadoria ou quem se aposentou faz pouco tempo vão ter os valores de reserva maiores. Quem já se aposentou há muito tempo ou quem está no início ali do processo de acumulação vai ter reservas menores. É natural do processo, né? O que também não é nenhum problema, porque a pessoa está ali no início do processo, ela vai ter uma reserva menor, mas ela vai estar migrando para um plano e ela ainda tem um grande caminho de acumulação. Sim. Então, ela vai compor a nova reserva matemática dela em outro plano. Carregando a diferença é apenas essa, onde ela vai compor o plano. Não vai ser na parte BD, vai ser na parte CD. Né? Então, mas é interessante entender essa dinâmica para, né, quando receber o valor, fala, poxa, meu valor é esse valor. Sim. Aí compara com o do colega. Exatamente. Até quando você olha, né, em que situação que eu tô, em que momento que eu tô dessa minha curva, e em que momento que o meu colega tá. E aí você consegue entender, se enxergar ali, né? Fica mais fácil do que só o comparativo puro e simples pelo número. Sim. Agora a gente trouxe aqui alguns exemplos de situações do dia a dia que impactam na reserva matemática, né? Eu já estou até vendo aqui algumas perguntas, muitas perguntas relacionadas à joia. Aqui já tem algumas questões aqui levadas em joia. Todas essas perguntas foram objeto de FALIFAPs, tá? Então a gente... aquele ponto que a gente colocou no início, né? Essa conversa, essa interação. Então, a gente vai recebendo as perguntas, já vai antecipando aqui algumas dúvidas com relação a esses impactos na reserva matemática. É legal que a gente consegue perceber que a dúvida de um pode ser de muitos. Quando a gente traz para cá, acho que também clareia bastante, né? Exato. Então, primeiro aqui, o que acontece se a pessoa... né? Eu até estava comentando, né? Hoje a gente tem uma fotografia, mas a fotografia que vai valer é a fotografia, vamos supor, né, que a aprovação da Previc sai em janeiro, 31 de janeiro. Então, o que acontece nesse meio do caminho se a pessoa ganha uma função de confiança? O ganho de função, ela aumenta a reserva matemática, porque a gente até realçou onde é que mexe na reserva. Ele mexe principalmente no benefício a receber. O que eu espero de pagar de benefício para ele vai ser um benefício maior. Então, por isso, vai aumentar a reserva matemática. Aumenta também um pouquinho a contribuição, mas no líquido... o mais relevante que vai aumentar é o que eu vou pagar de benefício. Pagar de benefício, você está usando uma base maior do que você estava usando antes dele ter a função. Exatamente. Então, e é natural também que se você pegue duas pessoas, que uma hoje, suponhamos, seja gerente, a outra seja um técnico, o gerente vai ter uma reserva provável que ele tenha maior, uma reserva maior. Ele tem um benefício maior de... Então, na hora que a gente for comparar aqui, né...
na reserva, né? São vários os fatores que explicam por que a reserva de um, eventualmente, é diferente da reserva do outro. Tem a questão do cargo, tem a questão do tempo por isso que a gente fala que é complicado comparar, porque tem vários fatores que impactam, né? A proximidade da aposentadoria, é o salário, é o tempo que falta para a pessoa se aposentar, é a expectativa de vida da pessoa, é a idade da pessoa. Então, são vários fatores. A questão de é homem ou mulher, tudo isso... E tem até o pós, né? Porque como a gente está olhando até a família até o último... Se tem o cônjuge, os filhos, tem toda a composição familiar que também... Isso para os assistidos, porque os ativos a gente usa a projetar, família padrão, né? Família FAPES, vamos dizer assim. Mas para os assistidos, sim. Se ele tem dependente, um aposentado que tem dependente, provavelmente vai ter uma reserva maior do que não tem dependente, porque eu estou esperando pagar uma pensão, enquanto que não tem dependente, eu encerro no falecimento da pessoa. Não sei se todo mundo entendeu esse ponto aqui, mas é importante, né? O ativo, como premissa, é utilizado a família padrão. Então, assim, é a mesma família para todos, né? Sim. Então não há distinção. Mesma composição. No caso dos assistidos, é a família real. Então, aí sim, se a pessoa tem um dependente, o outro não tem, faz uma diferença. Mas vamos voltar aqui, então. Tudo bem, ganhar função de... Agora, o que acontece se a pessoa perder a função de confiança? Aí vai depender da opção que ela fizer. Porque quando a pessoa perde a função, reduz o salário. A FAP, quando isso acontece, a FAPES manda um convite de autopatrocínio, que a pessoa pode optar pelo autopatrocínio ou não optar. Se a pessoa opta pelo autopatrocínio, não tem diferença no cálculo da reserva. É como se ela mantivesse. Na verdade, o autopatrocínio é para ela pagar sobre aquela diferença, para ela fazer a manutenção daquela diferença salarial, daquela função que ela perdeu. Ela mantém, para o plano, ela manteve o salário dela igual. Se a pessoa não opta pelo autopatrocínio, ela reduz o salário para o plano, então ela vai reduzir a reserva matemática dela. Isso tem acontecido, né? Eventualmente, pessoas têm perdido o cargo durante esse período. É claro que a decisão pelo autopatrocínio é uma decisão que envolve outros fatores, né? Sim. Que a pessoa deve considerar se ela quer manter o autopatrocínio ou não. Mas, especificamente aqui, para o processo de migração, tem esse impacto. Se a pessoa vai para o autopatrocínio, para todos os efeitos, para a FAPES, a pessoa está mantendo o cargo dela e a reserva dela está intocada. Se ela não opta pelo autopatrocínio, aí o cadastro dela vai ser alterado, né? Para uma outra condição. Vai estar clara aquela redução. Aquela redução e o cálculo vai impactar. Então, esse é um ponto importante, né? Porque é importante as pessoas entenderem essa dinâmica, porque daqui até o momento da migração podem ocorrer. As movimentações e as pessoas têm tanto ganho quanto perda de função podem acontecer até o momento da migração. E aí, isso é importante, né? Caso tenha qualquer dúvida a respeito disso, né? Dessas alterações, entre em contato com a FAPES para a gente sempre poder ajudar, né? E explicar a melhor tomada de decisão. Esse é um falha FAPES bem comum, né? A pessoa, às vezes, mostra todo o histórico, né? Bota no Fale FAPES todo o histórico que ela teve na carreira do BNDES, mas agora, no momento, ela não exerce função. De novo, a gente falou assim, o método é prospectivo, a gente olha para frente, a gente não olha o quanto tempo a pessoa foi gerente, foi chefe de departamento, foi superintendente. Se no momento do cálculo ela não exerce cargo, não é considerado cargo no plano. A gente vai projetar, vai ter crescimento salarial, mas com base num salário sem cargo. Então, a reserva, eu ignoro o histórico dela, eu só olho para frente. Então, isso não impacta. Esse histórico com mais cargos, se ela não se autopatrocinou, porque ela pode estar como autopatrocinada. Você volta para o slide anterior, né? Ela pode ter tido em algum momento, optou pelo patrocínio e ficou se mantendo. Exatamente. Mas se isso não aconteceu, o fato dela ter sido... Ela é ignorada no cálculo da reserva matemática. Então, essa aí é uma diferença, como a Mari colocou ali naquele slide, né? É uma diferença bem grande do BD e do CD. Né? O CD, ele vê a fotografia que a pessoa está naquele momento, né? E a perspectiva toda futura. Então, tem uma diferença. Né? Imagina, por absurdo, né? A pessoa teve uma carreira meteórica, né? Acabou, ela entrou e logo conseguiu cargos e sempre teve uma contribuição mais alta porque tinha salários maiores. E aí ela perde o cargo, não se autopatrocina para todos os efeitos, não interessa o que ela contribuiu no passado, e sim o status atual dela. Então, por exemplo, o técnico.
Por outro lado, imagina uma pessoa que foi, por absurdo, né? Uma carreira, a pessoa foi técnica a vida inteira e em algum momento, no último minuto, virou, sei lá, superintendente, né? Ela receberia no BD como superintendente, né? A reserva, não obstante não ter feito tantas contribuições com valores maiores ao longo da carreira. No CD já seria o contrário, né? Porque no CD, como você o saldo é o que você contribuiu, acumulado, então seria um valor completamente diferente. Sim. Essa é uma dinâmica que é importante entender. Então, o que vale aqui no BD é a fotografia do momento, porque a gente está olhando para o futuro. Essa é a dinâmica do próprio regulamento, né? Sim. Até a mudança do 12 para 36 que a gente fez foi para reduzir esse tipo de situação extrema que você está comentando, de distorção. De distorção, exato. E isso é importante que todas essas regras que estão sendo colocadas aqui de cálculo, né? Elas se conversam, né? A forma de apuração de déficit, a forma do cálculo de reserva matemática para efeitos de migração, etc. Tudo isso conversa com o regulamento do plano, conversa com as melhores práticas atuariais, ou seja, isso não tem nenhuma regra inventada, né? Não tem nada criado. Isso são todas regras que já conversam com os conceitos que já são trabalhados nesse momento, né? Tirar LIP. Pessoa tira LIP, o que acontece? Saiu de licença. Saiu de licença, para ela permanecer no plano, ela tem que optar pelo autopatrocínio, né? Porque na LIP, o salário, pelo BNDES, o salário é zerado. Bom, então se ela se autopatrocinou, fica tudo igual. Se ela ficou tudo igual, só tem uma questão, que é o seguinte, como ela está fora do BNDES, não é esperado ela ser promovida. Então, eu não tenho crescimento salarial em relação ao salário base dela. Por isso, a reserva matemática dela cai, que eu estou olhando para frente. De novo, o método prospectivo atuando aí nas variáveis do nosso cálculo. Então, né? aqui a gente tem um detalhe importante. Quando a pessoa tira LIP, no cálculo hoje, né? Porque a pessoa pode tirar LIP e depois se aposentar, né? Pode. Sim. Então, na regra hoje, não é considerado crescimento salarial. Isso. Então, isso impacta nos benefícios futuros, impacta no cálculo também. Então, mesmo a pessoa tirando o LIP e se autopatrocinando, ela não vai ter a mesma... Lembrando que é um autopatrocínio diferente, né? Porque o outro, ele foi autopatrocinado de uma função, então eu espero o crescimento salarial dele. Então, por isso que não há impacto em relação a crescimento salarial. Ele continua com o salário, né? O que ele está é de uma diferença. Ele tinha 12, passou a ganhar 10, ele está fazendo um autopatrocínio sobre 12, mas ele continua nos 10, ele continua tendo crescimento. Isso. Né? Na LIP, como ele saiu... Né? Saiu temporariamente, né? Mas eu não espero um crescimento salarial para ele. Então, é diferente. Então, tem sim uma redução na reserva matemática. E o bom é que essas dúvidas reforçam, a cada dúvida que a gente passa, a cada pergunta, reforça quais são os impactos do método prospectivo na composição desse cálculo, né? Ele está sempre lembrando a gente, eu estou olhando para frente. Sua decisão hoje, ela vai afetar lá na frente. Então, e até o que eu posso fazer para reduzir o impacto, que é a questão do autopatrocínio. E são muitos os detalhes, né? Porque quem olha assim fala, autopatrocínio eu estou pagando, dá igual, mas não dá, porque nesse caso tem um detalhezinho ali que é do crescimento salarial. Esse é importante, obviamente, necessário para a manutenção do plano, dele como participante no plano, então precisa se tornar autopatrocinado aqueles que desejam permanecer para o plano e pedir um benefício no plano, mas ele tem essa diferença em relação... E aqui, obviamente, que quem optou por tirar LIP se diminui, quem está em LIP e retorna... É o contrário. É o contrário. Volta, aumenta o valor da reserva. Esse é bastante comum, né? Esse é muito comum. A gente vai fazer vários comentários a respeito desse daí, né? Muitos falifapes a respeito da questão da joia. Hoje a gente tem 840, né? 840 pessoas que pagam joia. Mas vamos lá, Rodrigo. O que acontece se a pessoa amortiza o saldo devedor de joia? Acho que vale a pena, até antes de falar um pouquinho esse processo, né? Tem gente que amortiza, tem gente que não amortiza, tem gente que dilata. Em termos de amortizar, qualquer participante que tem joia hoje, ele pode amortizar a joia. Agora, a questão de dilatar a joia, né, aumentar o prazo, só os participantes que são da joia mais recente. Isso. Então, é só para colocar primeiro essa diferença. E eu acho que o interessante é mostrar aqui que não é só a questão de benefício que afeta a reserva matemática, a contribuição também afeta. Porque a gente tem falado muito de benefício, isso. Agora a gente está tratando de contribuição.
Quando a pessoa amortiza a joia, eu estou reduzindo o valor esperado de pagamento de contribuição dessa pessoa. Então, a reserva matemática dela aumenta sim, tá? E vamos relembrar? Por quê? Porque no nosso cálculo, a reserva matemática é a diferença do valor presente dos benefícios menos o valor presente da contribuição. Então, qualquer uma dessas parcelas, se ela movimentar, ela tem impacto natural na reserva matemática. Sobre a questão, Rodrigo, vou te cortar um minuto só para, acho que, reforçar um ponto que é interessante. Quando a gente está falando tanto da amortização quanto da dilatação, a gente também está falando de movimentos únicos, né? Não é um movimento de que eu posso ficar amortizando até liquidar. Não pode, né? Só pode fazer esse movimento tanto para dilatação quanto para amortização. É um movimento que você pode fazer uma vez. Você não precisa fazer integralmente. Então, se a joia vai de 1 a 100. Isso, você não precisa pagar os 100. Se você pagar 50, vai ter o efeito 50% do pagamento, né? Pensando num saldo de 100. Tá bom. Eu acho que é uma coisa importante lembrar ali que, como a joia tem paridade do patrocinador, o pagamento ali também tem a paridade do patrocinador. No caso da amortização, tem o acompanhamento da contrapartida. Como a dilatação também tem a dilatação do patrocinador. Concessão de benefício programado. Aqui, 3 possibilidades. 3 e nenhuma delas tem impacto, né? Assim, então, primeiro... Talvez eu possa facilitar assim. Que pergunta seria essa, né? A pessoa já está pretendendo se aposentar de forma antecipada. Isso. Isso está previsto no regulamento. Ela quer saber o seguinte: se ela se aposentar de forma antecipada, isso influencia na reserva dela de forma... Ela tem algum prejuízo por conta disso? Claro, se a pessoa está querendo se aposentar de forma antecipada, né, ela já é elegível, mas não para complementação integral, ela já vai perceber uma remuneração menor, proporcional. Então, ela eventualmente vai estar tirando, sei lá, 80% do benefício integral, né? Mas ela seria prejudicada por estar antecipando a aposentadoria? Então, isso que é importante, que no nosso plano o benefício antecipado é calculado atuarialmente. Então, não há ganho nem perda, porque outros planos têm uma tabela. Antigamente, o nosso plano era uma tabela, então tinha gente que tinha ganho, tinha gente que tinha perda. Então, há uma redução equivalente ao aumento de prazo de pagamento que ela vai receber. Na verdade, a pessoa que antecipa, ela tem 2 ganhos se eu não mexesse no benefício dela. Ela tem um ganho porque ela vai receber o benefício por mais tempo, e ela tem um ganho porque ela vai deixar de contribuir como ativo. Então, ela tem o ganho de aumentar o prazo. Reduz o tempo de contribuição como ativo e aumenta o prazo que ela vai receber como assistido. Então, o que a gente está dando de mensagem é que a pessoa vai estar seguindo exatamente essa curva aqui. Exato. Ela não vai estar sendo prejudicada. Obviamente, se ela decidiu se aposentar, vamos supor, né, ela, ali no gráfico, 30 anos de contribuição, não 35, obviamente, se ela se decidiu se aposentar antes, ela vai ter uma reserva menor. Mas ela não está sendo prejudicada por ter tomado essa decisão. Claro, a decisão dela de não querer esperar até os 35 impediu que ela compusesse uma reserva maior. Mas isso já foi uma decisão que ela tomou. No momento da concessão, é 0 a 0, é neutro esse efeito. Agora, é interessante também notar o outro lado da curva, né? Pessoas que eventualmente já poderiam se aposentar e se mantêm na ativa, a reserva delas está diminuindo também. Porque você espera pagar por menos tempo. Por menos tempo. Porque a expectativa de vida não mexe, né? Assim, mexe gradualmente, mas nada significativamente entre um ano e outro. Nada expressivo, Nada expressivo. Então, assim, eu tô de forma bem resumida, menos 1 ano de pagamento que a pessoa vai receber. Como é menos uma pessoa, eu não preciso construir tanto benefício, eu vou retirando, mesmo que não efetivamente pagando para a pessoa, o meu compromisso com ela vai diminuindo, porque ela já poderia estar recebendo, mas não está recebendo. E no seu método prospectivo, ela talvez esteja mais próxima de passar a pagar uma pensão por morte, que já tem uma redução de benefício. Então, isso também... Sim, isso está tudo refletido no cálculo. Então, esse é um ponto aí importante para o entendimento, né? A pessoa já poderia ter se aposentado ali naquele momento laranja. Ela passa, continua nativa, a reserva dela está diminuindo, obviamente, porque também são aqueles benefícios que estão programados, mas por um tempo menor que isso impacta na reserva. Isso. Né?
E o da aposentadoria na elegibilidade, assim, o cálculo foi feito para isso, né? Assim, então, aconteceu o que era esperado. Então, não mexe. Não mexe. Na reserva. Rodrigo, a pessoa está ali durante esse período, uns 3 meses antes, suponhamos, de 31 de janeiro, ela entra em auxílio-doença. O que acontece com a reserva dela? A reserva não é afetada, né? Apesar de ela ter virado um benefício concedido, né? Porque auxílio-doença é uma concessão de benefício, no cálculo da reserva matemática, como é um benefício temporário, a gente considera a pessoa ainda como ativa. Então, ela não tem qualquer efeito no cálculo da reserva matemática. A exceção são os auxílios-doenças, que são muito longos, né? Que são mais de 24 meses. Quando o auxílio-doença passa de 24 meses, se torna incerto ela voltar à atividade, né? Porque é uma doença mais gravosa, enfim. A probabilidade de eventualmente até converter para uma invalidez, existem... Exatamente. Então, aí a gente passa a avaliar como inválido. A gente deixa de avaliar como ativo e passa a calcular como inválido. Então, para o auxílio-doença, não há impacto na reserva quando há uma concessão de auxílio-doença. Bom, aqui é um breve resumo, né? Mas antes de passar para a próxima parte, eu queria trazer aqui algumas perguntas que estão sendo feitas. Tem algumas que eu vou até me permitir de trazer depois, para depois da segunda parte. Mas algumas eu acho que já são interessantes porque tem a ver diretamente com a reserva, né? A Patrícia Simões está perguntando o seguinte: esse gráfico de comportamento da reserva matemática toma como pressuposto que entrou sem tempo de contribuição anterior. Mas como fica para quem já trouxe tempo e não tem 30, 35 anos de aposentadoria? Eu acho que a gente acabou colocando o gráfico aqui, a gente mesmo trouxe um pouco de dúvida, né? Porque, na verdade, Patrícia, esse gráfico aqui, ele é só ilustrativo, tá? Assim, é culpa nossa aqui, tá? Ele é ilustrativo. A gente quis só colocar ali alguns anos em fase de acumulação e fase de recebimento, mas não necessariamente as regras do plano são exatamente o que tá ali, né? Estão representadas, né? Estão representadas, mais né? por um comportamento de curva e para você entender em que posição você estaria a depender da distância da e não a regra aposentadoria, própria do PBB, de elegibilidade, etc., né? Que passa por questões de idade e não só de contribuição. Pode ter mais ou menos tempo de contribuição que aquele 35 que está marcado ali. Tá? Então, era nesse sentido. Acho que a gente mesmo induziu aqui, né, o erro quando colocou a questão.